A aula de hoje é sobre paisagem rural na arte, e a gente vai ver um pouquinho sobre como os artistas pintaram esse tema, como que eles utilizaram esse tema, tanto nas suas obras quanto na ideia que eles tinham desses ambientes. Então, eu espero que vocês gostem e vamos lá. A paisagem rural é essa paisagem do campo, da natureza, é uma região não urbanizada que geralmente é destinada a atividades da agricultura, da criação dos animais, do extrativismo e até mesmo do turismo rural e da preservação ambiental. Então, em seguida, a gente vai ver como que os artistas pintaram essas cenas. Aqui a gente tem uma obra que é do Van Gogh e que se chama O Semeador. E nessa obra, ele vai retratar a paisagem rural por meio desse personagem semeando nos campos de trigo. Essa outra obra é da Tarsila do Amaral e ela se chama O Touro. E também representa uma paisagem rural, mas diferente do Van Gogh, que coloca uma figura humana para representar o trabalho do campo, a Tarsila coloca aqui a paisagem com os animais, com algumas casinhas e bastante natureza em volta, com árvores grandes e bastante espaço verde. Essa outra obra, que se chama O Lavrador de Café, é de Cândido Portinari, um artista brasileiro, e ele, assim como Van Gogh fez, também coloca uma figura humana, um personagem, para ilustrar essa ideia de paisagem rural. Então aqui temos a figura de um trabalhador e também podemos ver uma plantação de café. E a figura humana do trabalhador é o lavrador de café. Já nessa obra, que se chama Na Fonte de Toledo, do artista Diego Rivera, também podemos ver figuras humanas, mas também de animais, ilustrando a ideia de paisagem rural. Nós temos aqui, então, um personagem montado em um cavalo e os outros, que são algumas mulheres, pegando água na fonte. E em volta desses personagens, a gente tem um espaço verde e com algumas árvores. Essa outra obra é do Lula Cardoso Aires e o nome dela é Noivado no Copiar. Nela, assim como na obra de Diego Rivera, nós também vemos personagens humanos e de animais representando a paisagem rural. Nós vemos então aqui um casal sentado, podemos ver também um cavalo, algumas aves como galinhas e também podemos ver algumas árvores em volta. Já nessa outra obra, do mesmo autor, o Lula Cardoso Aires, nós já temos um espaço com bastante verde, muitas plantas e figuras de animais e também humanas representando essa ideia da paisagem rural. A obra que estamos vendo agora é do Telomar Florencio. E nessa obra ele coloca os dois personagens adentrando em um campo, e esse campo que a gente vê lembra muito os campos de arroz, as plantações de arroz. Nessa outra obra, da artista Ana Maria Dias, que se chama Saída da Escola, podemos ver que a artista faz uso de muitos elementos para ilustrar a paisagem rural. Temos bastante personagens humanos, muitas casas e em volta a gente percebe bastante verde, com plantas e até mesmo um rio. Na obra que estamos vendo agora, do Thales Kelvin, podemos ver também figuras humanas e de animais. Temos um personagem montado em um cavalo e a outra está ali apoiada na porta de uma casa. E em volta a gente pode ver também algumas aves e até um cachorro deitado ali em volta. Nessa outra obra, do mesmo artista, nós temos também personagens humanos e animais representando a paisagem rural. Então aqui nós podemos ver também uma figura humana apoiada na porta da casa, um cavalo se alimentando da grama e alguns pássaros nos galhos de uma árvore. Então a gente viu em todas essas obras que retratam a paisagem rural que cada artista utiliza o seu estilo, o jeito que trata os seus personagens para pintar essas paisagens. Além disso, nós também podemos ver o uso de diversas formas e texturas conforme o jeito de cada artista pintar. Beijos e bons estudos!